muito bem, amigos do Policast. Estamos iniciando mais um Policast nessa segunda-feira, uma edição especial, diria mais, uma edição histórica do Policast, uma edição em que nós estamos falando a respeito da vacina do coronavírus, a tão esperada vacina, a vacina que nós estamos há quase um ano já esperando, há quase um ano já aguardando ansiosamente, muitos estudos feitos, muitas análises, muitos testes, e agora finalmente temos a vacina. E eu quero saudar a todos os cientistas, os médicos, as pessoas que foram testadas, que participaram dos testes. Eu quero louvar pela vida de todos esses, porque é um dia histórico, é um dia especial, é um momento em que nós iremos com certeza nos lembrar ao longo dos anos, ao longo da história, né? Então, hoje nada mais merecido e nada mais correto do que nós realizarmos uma edição especial do Policast, onde eu e o Dr. Eduardo Bischoff, que participante, né, dos testes da vacina, também atuante na linha de frente do combate ao coronavírus, nada mais justo do que nós realizarmos um programa especial e falarmos a respeito desses todos, desse dia especial, né? Então eu quero, na minha primeira fala já, citar duas pessoas, pessoas não, né? Duas atitudes, né? Duas ocorrências que aconteceram nessas últimas semanas que me chamaram muita atenção, e eu, como pastor, não poderia deixar de ser diferente. A diretoria do Butantan, quando veio o resultado, inclusive eu compartilhei nas minhas redes sociais um vídeo emocionante, né? Os diretores do Butantan, quando um deles lia o relatório e dizia assim: temos uma vacina, um não se furtou em falar graças a Deus. E ontem, a diretora da Anvisa, uma das diretoras, a última votante, a última que apresentou seu voto, disse assim: porque ele vive, eu posso crer no amanhã, hashtag somos Anvisa. E eu concordo plenamente com essas palavras, eu abro o programa. Graças aos médicos, graças aos cientistas e graças a Deus, Eduardo Bischoff, temos uma vacina. Boa noite. Boa noite, Diego. É realmente um dia histórico, especialmente para a gente que está na linha de frente. A gente sabe que a vacina não é um fim para a pandemia, né, de forma alguma, mas é o primeiro, entre aspas, medicamento efetivo que a gente tem à disposição da população. Eu que estou desde janeiro acompanhando essa doença, mas desde março e abril vendo os primeiros casos. Hoje mesmo, dos meus 6 pacientes internados comigo, 3 estão contaminados. Vejo como um divisor de águas na nossa atuação contra esse vírus, que certamente veio para ficar, um vírus endêmico, uma nova influenza entre nós, com uma mortalidade, nível de comorbidade muito maior. Mas mais particularmente histórico e feliz, porque nós, profissionais da saúde, isso enquanto eu via os atos políticos, né, que a gente viu tanto do Butantan, quanto do governo de São Paulo, governo federal, arrepiava da ponta dos pés à cabeça. Pois quem está na linha de frente vê o discurso da colega de enfermagem, que foi a primeira vacinada no país, sabe da realidade. Né? Eu tive a tristeza de acompanhar de perto 2 grandes amigos meus internados. Um ficou com 80% do pulmão acometido, e o outro, mais novo que eu, internou, inspirou cuidados. Então, por alguns momentos, a gente temeu pela vida de amigos e colegas. E outros colegas não tão ligados a gente faleceram também. Quando a gente tem uma vacina, comprovadamente, quase 10 mil profissionais da saúde da linha de frente utilizaram ela. E todos
que tomaram a vacina, se desenvolver a doença, não forem internados, não precisaram nem sequer de oxigênio, nem de internação, a gente sabe que, passado aí 2, 3 meses, que eu acredito que os profissionais da saúde vão estar, a sua maioria, vacinados, eu não vou precisar mais conviver com essa possibilidade de um parente meu, tem colega, tem familiares médicos, né? Ou de amigos meus, ou colegas de trabalho mesmo, estarem nessa situação que passaram, né? A gente tem comprovadamente uma vacina que reduz e muito, 100%, mortalidade. Em 78% dos casos, as pessoas precisaram de atendimento médico de alguma forma, ninguém internou. E sim, tem uma taxa de pessoas que pegaram a doença mesmo tomando a vacina, né? Mas é a vacina que a gente tem à disposição, tá? A gente tem cerca de 10 milhões de doses, é a vacina que vai ser distribuída no Brasil inteiro, está sendo distribuída nesse momento, e vai vacinar principalmente os profissionais de saúde, indígenas, quilombolas e moradores de casa de repouso, especialmente super idosos e pessoas com deficiência. De forma alguma é um retorno à normalidade, mas é um divisor de águas para iniciar essa reviravolta, nessa luta gigante que a população como um todo, não só a, a classe médica e os profissionais de saúde tem de encarar desde o começo do ano. Não vai mudar muita coisa ainda, é tempo. Isso nós vamos entrar depois nas várias dúvidas que nos passaram aqui, né, Gil? É. Mas com certeza é a notícia da vez, desde que o estudo Recovery mostrou que corticoterapia para pacientes graves também reduzia a mortalidade. Isso, para a comunidade científica, é importantíssimo, dizer de águas para quem trabalha, para quem vive a pesquisa clínica. E quem sou eu? Eu sou médico, fiz medicina interna e especialmente nesse ano agora que eu faço oncologia, que é a área que mais existe pesquisa clínica no mundo, a área que mais se gasta dinheiro com ciência, né, com promoção de ciência. A gente fica realmente emocionado com essa situação. Imagino aqueles que trabalham diariamente com a pesquisa clínica, como o caso do nosso amigo Fabiano Ramos, que liderou a pesquisa aqui no Hospital São Lucas da PUC. Então, de fato, é um dia histórico e o Brasil tem a capacidade, como eu estava dizendo no final de semana para alguns amigos, né? Toda a nossa linha, por exemplo, da barra, do estado, do país, sabe como vacinar. É. Então, a gente tem tudo para fazer uma vacinação rápida, melhor que muitos países que não têm tanta expertise como nós. E quem sabe aí, logo na sequência, com mais vacinas e outras vacinas que venham, né, a gente possa vacinar toda a população aí. Em um ano, fica um desafio, né, em um ano vacinar toda a população. Aí sim, a gente veria ao longo do tempo a diferença absurda que é uma população imunizada, né, e protegida, e assim talvez começar a voltar para uma vida normal. Muito bem. Eduardo, eu quero passar para nossa audiência, que já é bastante interessante o número de espectadores que compartilhem esse vídeo, porque é um vídeo de utilidade pública praticamente, né? Especialmente para os moradores nossos da nossa comunidade aqui de Barra do Ribeiro, mas todos que estão assistindo. Nós estamos transmitindo agora pelo Facebook do Policast, Policast Oficial, e também pelo Instagram, Policast, @PolicastOficial. Então, você compartilha esse vídeo e deixa ali seu comentário, coloca ali a tua dúvida, o teu comentário, dentro do possível, é bom deixar bem claro, dentro do possível estaremos respondendo, né? Hoje não temos muito limitação de tempo, não temos muita questão, mas também, né, nem todas as coisas são possíveis, né, de se responder. Nós dividimos aqui a nossa fala, digamos assim,
entre duas questões, né? A parte de comunicação, que é a minha área, e a parte técnica da vacina, que é a área do médico, doutor Eduardo Bischoff. Então, eu quero trazer mais ou menos já um resumo do dia de hoje, Eduardo. Eu tenho aqui, ó, os locais do Brasil que já realizaram a sua primeira vacinação, a sua primeira vacina. É que é simbólico, obviamente, não é ali começou já, está tudo imunizado, mas já é um começo e simbolicamente, além de São Paulo, Eduardo Bischoff, que ontem fez a sua primeira vacinação já ali nos minutos, logo em seguida, né? Nos minutos após a liberação da Anvisa, os estados a Bahia começou, a primeira moradora da Bahia foi uma mulher indígena vacinada pelo Covid-19, né? Depois nós temos Santa Catarina, Distrito Federal, Minas Gerais, nós temos interior de São Paulo, já doses sendo aplicadas hoje, Piauí já foi aplicada, continuando aqui, Goiás, né? Hoje, na tarde de hoje, Goiás, a primeira vacina contra a Covid é uma moradora de abrigo que foi vacinada hoje, ela que é hipertensa e tem 76 anos. O Rio Grande do Sul recebeu já as doses, mas ainda está no processo. Talvez ainda hoje, durante o podcast, faça a primeira vacinação. O Piauí já realizou também a sua primeira vacinação. Santa Catarina, como eu já citei. O Rio de Janeiro já realizou aos pés do Cristo Redentor, né, a primeira vacina do estado. São profissionais de saúde, né, foi mais de um, mas foi profissionais de saúde que receberam a vacina. O estado do Ceará também já recebeu. E o Mato Grosso do Sul, né, uma indígena de 91 anos, receberam as vacinas. Tocantins também recebeu há cerca de 47 minutos. Eu estou vendo a atualização minuto a minuto aqui, né? Há 47 minutos, Tocantins, uma enfermeira de 52 anos. E no Maranhão também foi realizado a vacinação de Covid-19 nos seus primeiros, né? O Espírito Santo agora atualizou aqui. O Espírito Santo também realizou já a primeira vacina. São momentos importantes, Eduardo, porque além de atos, é simbólico, né? É simbólico, é um momento em que dá-se um start a todo esse processo que, como tu bem falou, talvez em alguns meses ou anos virá a controlar esse problema que tanto nos assolou em 2020. Perfeito, Diego. A gente fica bastante contente de ver, né? São Paulo o estado já vacinou mais de 1.000 profissionais de saúde. É. O momento que teve a aprovação da Anvisa, a colega que foi vacinada ali, ela era participante do estudo clínico do Butantan, né? Ela tinha sido daquela que fez placebo em vez da vacina. E no momento que a Anvisa liberou e a comissão de ética também do órgão lá, que já tinha feito isso, eles puderam estar vacinando ela. Sim. E estão vacinando bastante gente lá em São Paulo, né? Realmente é importantíssimo isso, mas longe de mim, nesse momento, querer passar para questões políticas e pessoais, né? A proposta hoje é explicar e tentar desmistificar um movimento anti-vacina grande que está existindo nas redes sociais no país. Não é nada pequeno, né? Primeiro, todo mundo falar em questão de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 na confecção de medicamentos. E a vacina também está nesses moldes, né? A fase 1, basicamente, foram feitas lá em janeiro, fevereiro, basicamente é tu aplicar e saber que dose aplicar em indivíduos sadios de determinado medicamento. Esses estudos de fase 1 e alguns de fase 2 nos Estados Unidos, no Brasil é proibido, tá? Mas nos Estados Unidos as pessoas recebem dinheiro para fazer, justamente pelo risco maior que existe, né? Especialmente no fase 1. Número menor de pessoas para saber qual é a dose maior que se pode fazer e a dose que possa eventualmente ajudar. Por exemplo, nos quimioterápicos,
se dá até que vai e monitora a toxicidade no paciente. Os pacientes recebem dinheiro para fazer isso. Fase 1. Estudos de fase 2 já envolvem mais pessoas e procuram saber mais a questão de eficácia. Nós mesmos na oncologia, todas essas vacinas que estão na imprensa, todas já têm fase 2 publicado e aprovado. Tá? Nós mesmos na oncologia temos vários medicamentos que a gente usa baseado em estudos de fase 2. De tão eficaz que é, de tão importante que é, a gente acaba utilizando mesmo antes de fase 3. Mas são exceções que a FDA e a Anvisa sempre vai atrás da FDA, né, que é o órgão americano, que cá entre nós já aprovou uma série de vacinas que a Anvisa ainda não aprovou. Então a gente acaba utilizando comprovadamente e com segurança com fase 2, que a gente já tem, tanto da vacina de Oxford, AstraZeneca, Fiocruz, quanto pela Coronavac, Sinovac, Coronavac, Butantan, fase 2 publicada há horas. Mas a questão das vacinas, o fase 2, ele não é mais para a questão da eficácia, ele é mais voltado para a questão da segurança, né? Então, que a gente aplica um estudo clínico, como foi, tanto do Butantan no Brasil, com quase 10 mil profissionais de saúde participando, eu fui um deles. Ainda não descobri se foi placebo ou se foi... Eu ia te perguntar se tu já sabia, já. Não descobri ainda. Quero descobrir essa semana, hoje estava atrás lá. Quando a gente tem esses estudos aplicados em muitas pessoas, né? Aplicado no Brasil também, a de Oxford, a AstraZeneca, com fase 2 já concluído, e agora fase 3 não estão por 100% concluídos. Por isso a gente tem uma emergencialidade na aprovação, por uma questão de pandemia e de caos, né? Mas não quer dizer que não seja seguro. O perfil de segurança das duas vacinas é ótimo, é perfeito. São tecnologias muito antigas e conhecidas, né? A vacina do Butantan, a Coronavac, utiliza um vírus atenuado, ou seja, um vírus morto. Pega uma partícula do vírus do Covid, especialmente um vírus isolado lá em janeiro na China, o primeiro que apareceu, e transformando ela por meio de vetores até a população que recebe. E essa proteína, esse pedaço do vírus, que não pode causar doença, cá entre nós, porque é um vírus morto, né, um vírus atenuado, cria a imunidade para que se tenha menos a doença. No caso da Coronavac, né, que muito foi polêmico, dentro do meio científico, a questão das divulgações dos dados, enfim, ainda existem coisas por ser divulgadas. A gente teve 4.599 voluntários que receberam placebo, 4.153 que receberam vacina. Dos que receberam vacina, nenhum teve doença grave ou moderada, que seria caracterizado como quem internou. Ou seja, 4.653 profissionais de saúde, grande maioria que vive e trabalha com Covid todos os dias, como é o meu caso. Nenhum internou, nenhum morreu, nenhum foi entubado. 7 tiveram caso leve. Pelo que eu entendi do estudo, isso também não foi amplamente divulgado, mas esses 7 casos leves provavelmente foram pessoas que positivaram a PCR e nem ficaram sabendo que tinham sintomas ou nada. Não foram assintomáticos. Existe uma corrente, que ainda não está muito definida, de profissionais de saúde que possam estar colonizados, que a gente chama. Por isso que tem muita dúvida quando se fala que alguém reinfectou. Às vezes ele está colonizado. O vírus está ali vivendo com ele, mas não está causando doença. Por outro lado, 78 tiveram, tomando vacina, casos muito leves, sintomas leves que procuraram atendimento médico, que suspeitaram que tivesse com Covid, fizeram o teste positivaram. E 85 mais sintomáticos, precisando de ajuda médica de fato, não só sintomas leves, mas não internaram, não precisaram de oxigênio, que é basicamente os casos graves de Covid-19. Fazendo uma analogia, né, eu convivo mais ou menos com, sei lá, 400 pessoas que trabalham na linha de frente hoje, e toda semana a gente vê alguém se afastando do trabalho
por Covid-19, toda semana a gente via uma história de um colega que precisava de doação de plasma, ou que fosse, em situação difícil, colegas que faleceram. A gente sabe que se o final em fase 3 e fase 4, que é nada mais do que levar a população, fase 4 não é estudo, é levar a população e ao longo dos anos saber o que acontece, né? Como se fazem com muitos medicamentos, como aconteceu, catástrofes com alguns medicamentos, né? Talidomida, mas a maioria não, né? A maioria sempre dá certo. E levando para esses dados, a gente não teria nenhum colega internando, né? Isso é muito importante, né? E quando compara esses dados da vacina contra o placebo, isso fica muito claro, né? 7 pacientes dos 4.599 que fizeram placebo internaram e chegaram a ter suporte ventilatório. 24 tiveram o que chamaram de quadro leve, contra 7 na vacina. Muito leve, 136 contra 78 na vacina. E os sintomáticos, que a gente falava há pouco, 167 contra 85 da vacina. Por isso que se chega a um índice geral de 50,7%. Mas o que importa, de fato, o que importa? O que a gente quer quando a gente pega Covid? A gente quer evoluir bem, né? Como a maioria dos casos, né? Mas evoluir bem e não ter aqueles 5% de chance de pneumonia viral mais grave. E essa vacina, ela mostrou isso. Ela chegou nesses dados. E essa é a vacina que a gente tem disponível no país hoje. 6 milhões de doses inicialmente, importadas, não são as doses produzidas pelo Butantan aí, e já estão sendo distribuídas para todos os estados do país. Quanto à vacina de Oxford, a AstraZeneca, Fiocruz, tivemos participação da Fiocruz na pesquisa, que também é um órgão federal público que trabalha com pesquisa clínica. Essa também usa uma tecnologia de vacinação antiga, e por isso pode ser considerada também uma técnica mais segura, tecnicamente falando, né? Usa um vetor viral, né? Usa um outro vírus, que é o adenovírus, para carregar partículas do COVID. Então, teoricamente, ela teria maior chance de efeitos colaterais. Como né? A gente fala que não é o ideal de comparar um perfil de uma vacina com outra, porque são testes completamente diferentes. Se a gente for analisar o N, né, o grupo de pessoas que foi submetido à Coronavac, é um grupo muito mais exposto ao vírus do Covid. Mas se não se desse se comparar, mas se quiser comparar perfil de segurança, a Sinovac talvez seja mais segura. Por outro lado, a da AstraZeneca mostra uma eficácia maior, geral, 70 e poucos por cento. E para uns pode parecer que talvez seja mais eficaz para bloquear o vírus no país, né? Se tu evitar que o vírus circule de forma sintomática ou leve, tu vai bloquear melhor. Então, todas as vacinas vêm muito bem para o nosso país, todas. A gente entra nas outras vacinas que a gente não tem nem sinal de que vão aparecer no país, né? Moderna e Pfizer, as principais que estão na mídia. Tecnologias novas. Nunca se fez vacina com essa tecnologia. Por isso que a gente vê alguns colegas, cientistas, pseudocientistas, defendendo que não se sabe o que vai acontecer quando altera o genoma humano, né? Fita de RNA, enfim, no futuro. Foram feitos estudos de fase 1 e fase 2 que mostraram segurança e eficácia muito maior, que é uma tecnologia nova. Tem uma eficácia que chega a beira aos 94%, 97%. Mas também, por ser uma tecnologia nova, mais restritos. Pacientes que têm história de qualquer tipo de alergia grave na vida não devem fazer a vacina da Pfizer, por exemplo. Porque já teve vários casos, né, que a gente viu, de reações anafiláticas, reações graves. Claro que são... se tu botar do lado, fazer uma analogia com quem defende tratamento precoce, por exemplo, o perfil de toxicidade da Pfizer, que é uma tecnologia nova, que alguns defenderam que possa modificar o DNA e tornar as pessoas a ter um câncer daqui a 20, 30 anos, sem qualquer lógica, mas defenderam isso, ainda é muito mais segura do que a toxicidade que é baixa, muitas vezes, desses medicamentos que muitos defendem, e não tem eficácia comprovada, né? Não tem eficácia comprovada. Então, eu particularmente, e quem trabalha na medicina baseada em evidências, deve defender toda e qualquer vacina que possa estar à disposição da população.
Queríamos que tivessem mais vacinas, queríamos. A perspectiva não é tão animadora, a gente tem 10 milhões de doses aí para os primeiros meses. O que a gente vai receber no nosso estado e na nossa coordenadoria, pelos meus cálculos, sou longe de ser matemático, não é o suficiente para vacinar todos os profissionais de saúde. Quem dirá indígenas, quilombolas e as outras fases que estão previstas no Plano Nacional de Imunização. Mas é o começo. E a nosso diferencial é que a nossa rede de saúde pública, ela vacina e vacina muito bem e melhor que todo mundo no mundo há muito tempo. Eduardo, e uma coisa que me chama a atenção realmente é isso que tu falou. Eu, diferente de ti, não tenho nenhum embasamento técnico para dizer o que é melhor, o que é pior, o que não é, enfim. Então, o que, que eu tenho feito? Qual é o meu papel? Eu tenho tentado assistir todo tipo de notícia possível, né? Acompanhar quase minuto a minuto, quase passo a passo o que está acontecendo, porque eu gosto, porque eu quero me manter informado, enfim. Eu vi a diretora da Fiocruz falando semana passada para a Rádio Gaúcha. Ela dizia assim: o Brasil tem capacidade de vacinar até 5 milhões de pessoas por dia. Aí, manchete, né? Manchete. Aí eu vou fazer o meu papel do marketing. O cara do marketing deu um pulo da cadeira. Ele pegou essa manchete e colocou no jornal: 5 milhões de vacinados por dia. Só que a gente tem que ficar atento ao que ela falou imediatamente após, né? O Brasil, como o Eduardo falou, tem uma expertise muito grande na realização de vacina. Basta ver as campanhas de vacinação da gripe, as campanhas de vacinação infantil. Eu tenho filho agora, eu tenho um filho de 5, outro de 3, então eu passei por todas as vacinas que vocês possam imaginar, de bebê, enfim. Então o Brasil realmente tem uma campanha de vacinação muito forte, um trabalho muito forte voltado nesse sentido. Mas o que a diretora da Fiocruz falou é que seria o máximo, o pico de se alcançar 5 milhões de pessoas por dia se fosse uma vacina normal e uma situação não pandêmica. Né? Como nós temos limitações grandíssimas nesse sentido, nós temos limitações de espaço, porque tem que haver distanciamento, nós temos limitação de pessoas, nós temos limitação de vacinas, de insumos, de matéria-prima para produzir lá na base. Né? Então, são uma sequência de coisas que nos inviabiliza de chegar a esse número maravilhoso que seria 5 milhões em um dia, em algumas semanas, alguns meses, o Brasil inteiro estaria vacinado. Mas infelizmente não é assim, infelizmente não é como a gente gostaria que fosse. Mas fica essa prospecção positiva. Como como análogo a isso, Eduardo, países como a Inglaterra e os Estados Unidos, hoje eu ainda estava vendo, eles estão atrasados com relação ao seu cronograma. Então, por exemplo, nós temos o cronograma do Brasil, que vai ser a partir de hoje, já está em andamento, né? Já temos o ministro, ele falou em quarta-feira, né? Começar nacionalmente essa vacinação. É o famoso dia D, a hora H, né? E aí inicia o. Eu sei, Eduardo, eu sei o nosso combinado, não vamos falar desse lado. Ó, então inicia a vacinação, mas tem uma série de limitações, né? Aí então, voltando ao que eu falei anteriormente, a Inglaterra e os Estados Unidos, com as suas campanhas, estão atrasados. Então a gente não pode ter uma esperança cega, digamos assim, né? Eu que sou um defensor do realismo e do racionalismo, não podemos, né, nos atirar tão assim. Mas, sim, a esperança há e o quadro hoje já é melhor do que ontem e do que alguns meses atrás. Diego, eu gosto de fazer uma analogia com a campanha de vacinação da influenza que a gente tem anualmente. E tudo leva a crer que realmente o coronavírus vai ser um vírus endêmico, que não mostrou, como alguns defendiam, um comportamento de ser pior no inverno, não, de forma alguma. Ele está no hemisfério norte, ele trabalhou mais
no inverno, e aqui ele trabalhou no Rio Grande do Sul no inverno, mas no resto do país no verão, e agora não está fazendo a sazonalidade da influenza. Não sabemos se as mutações serão tão bruscas como são geralmente a da influenza, que a gente precisa fazer uma vacina a cada ano. Também não sabemos quando vai ser realmente vacinado novamente a população. Uma dúvida, por exemplo, eu ainda não sei se eu tomei vacina ou placebo, né? Se eu tomei a vacina lá atrás, eu devo tomar a vacina agora? A ciência não sabe responder. Ah, eu O que acho eu que vou deve pra fazer? garantir bem, né, Eduardo? Eu já tomava. O que eu vou Não, fazer? tô Eu vou me brincando, tô vacinar. brincando, pessoal. Eu vou me vacinar, com certeza vou me vacinar, não tem dúvida nenhuma. E se tomei placebo, vou pelo estudo agora. Espero essa semana tomar a vacina. Enfim, eu acho importante a gente passar também um cronograma previsto pelo Ministério da Saúde, né? Esse tá colocado como três fases, né? A primeira seriam 14,8 milhões de pessoas, especialmente trabalhadores de saúde, pessoas com mais de 75 anos, 75, ou com mais de 60 que estejam em instituição de longa permanência, incluindo também indígenas e povos tradicionais ribeirinhos, quilombolas, 14,8 milhões. Essa é a fase um. Veja bem, nós temos 6 milhões de doses agora, e é 3 milhões de pessoas, né? Porque são duas vezes que tem que É. tomar a dose. Toma hoje e toma em até 4 semanas. É o Mas, ô, mesmo Eduardo, raciocínio aí eu te para pergunto, Coronavac e para Oxford. mas eu te pergunto, essas que o Butantan já estava fabricando, ela tem que passar por uma avaliação da Anvisa também, né? Sim, pediram um pedido de emergencialidade para essas também, que tem uma capacidade de produção de 1 milhão por Um dia, milhão né? por dia. Mas vamos ser bem francos, existe uma questão comercial dentro de tudo isso, e se tu botar e calcular tudo que está previsto no contrato do Butantan com o governo federal, que hoje quer exclusividade, como alguns perguntaram, vai poder comprar essa vacina? Não, não vai poder. Hoje todas as doses da vacina e da vacinação são feitas pelo Ministério da Saúde. Então, não tem comercialização de vacina neste momento. E tem pouca vacina. Fase 2, pessoas de 50 a 74 anos, de 60 a 74 anos em instituições de longa permanência. Fase 3, as comorbidades, né? Diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, não é qualquer hipertenso, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes com doença renal grave, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, quem já infartou, já teve AVC, Ó. transplantados de órgãos sólidos, estão usando remédios para manter a imunidade baixa e para manter a rejeição dos órgãos, né? Pacientes com anemia falciforme, câncer e obesidade grave, acima de 40 mc. Eu até vou anotar isso, É que a isso é fase importante para 3. mim. Essa é a fase 3, tá? Que não tem datas. Essas fases o Ministério da Saúde passou sem datas. Aí, depois dessa fase 3, que são os grupos de comorbidades, a gente vai ter o que eles chamam de grupo prioritário, que são as pessoas que têm mais risco. Professores, nível básico ou superior, setor público e privado, forças de segurança, Polícia Federal, Militar, Civil, Forças Armadas, bombeiros, funcionários do sistema prisional, presos, quilombolas, de novo, morador de rua, portador de deficiência, dentre outros. E o grupo não prioritário, nesse primeiro PNI do Ministério da Saúde, que é o resto da população, ou seja, qualquer pessoa abaixo de 60 anos sem nenhuma comorbidade e que não seja dos grupos prioritários das profissões de risco, ou pessoas que não tenham nenhuma comorbidade, enfim, menores de idade, crianças, enfim. Mas Uma pergunta crianças vai ser é, vacinado? não, não. Não foi feito estudo nenhum com criança e criança não vai receber vacina É, nenhuma. isso foi uma dúvida que já Nem tá aqui gestante, nem nos nossos gestante. comentários. Não, eu dizia que Sim, já essa. tinha mandado pelo WhatsApp também. Isso. Não vão ser vacinados. Tá? Aí tinha uma estimativa, que foi o primeiro lá do governo federal que eles passaram,
que não foi seguida agora no PNI, que falava em datas. E aí se colocavam parecido, mas para vocês terem uma noção. Público-alvo, daí primeira dose, segunda dose. Trabalhadores de saúde, indígenas e quilombolas, seriam os primeiros, de 25 de janeiro a 15 de fevereiro. Acabou vindo antes da vacina. Então, 25 de janeiro a primeira dose, 15 de fevereiro a segunda. 75, 75 anos ou mais, 8 de fevereiro, primeira dose, 1º de março, segunda dose. 65 a 69, 22 de fevereiro, primeira dose, segunda dose, 15 de março. 60 a 64 anos, 1º de março, depois 22 de março. Então, a ideia era, até o final, até começo de abril, estar com todos os trabalhadores de saúde, indígenas, quilombolas e idosos vacinados no país. Esse é um cronograma que já não é colocado como público, né? Assim como nós não temos um cronograma público ainda do Estado. Assim como sequência, a gente não tem um cronograma público do município. Pegando o número de doses prevista para a nossa coordenadoria e fazendo um cálculo básico da população em proporcionalidade pelas cidades, eu não acredito que vai ter vacina para todos os profissionais de saúde da nossa cidade, nesse primeiro momento. Posso estar sendo pessimista, mas melhor vacinar uma maioria do que não vacinar ninguém, né? Mas hoje a gente não tem as datas mais bem colocadas pelo Lembrando, Ministério da Eduardo, Saúde. eu acho que cabe lembrar aqui uma questão importante. Nós temos que diferenciar as atribuições, né? Lembrando que a vacinação ela vem numa escala, numa cadeia. Então começa lá no governo federal, com o Ministério da Saúde. A distribuição das vacinas é feita para os estados, né? Para os estados. Cada estado recebe seu lote. Foi o que o governador Eduardo Leite foi fazer hoje lá em São Paulo. Todos os governadores do Brasil foram lá e os estados distribuem para os municípios. Então não é assim, como muitos prefeitos, eu já vi algum prefeito, não, porque eu vou lutar para vacinar minha população, não. Tudo bem, lutar, cada um vai fazer a sua parte, mas existem atribuições, né? A gente recebe o lote de vacina das coordenadorias regionais, que recebem do estado, que recebe da nação. Então é uma cadeia hierárquica, né, Eduardo? Que cabe ressaltar por quê? Para nós não pensarmos que aqui na Barra não vai ter. Não, talvez não tenha em algum momento, né? Em alguma situação. É, então a gente tem que ser, se a gente for otimista e achar que as doses do Butantan que vão ser produzidas diariamente no país vão ser aprovadas e vão ser entregues ao país, foi realmente um contrato de exclusividade, que vão vir todas as doses da AstraZeneca, bom, aí tudo bem, a gente vai ter uma percepção de que até o final desse ano ou meio do ano que vem, todas as pessoas possam ter sido imunizadas. Detalhe importante, esses dados de eficácia, tanto da Oxford quanto do Coronavac, eles são colocados após 2 doses, passando-se 2 a 4 semanas após a segunda dose. Então, quem fez a vacina hoje não está liberado para tirar a máscara. E nem vai estar daqui a 4 semanas, 6 semanas, porque sabe que numa tu pode ter 30% ali de chance de pegar o vírus e ter doença leve, e na outra tu pode ter ali quase 50% de chance de pegar o vírus e ter doença leve e estar contaminando as outras pessoas. Então, a imunidade de rebanho, entre aspas, pela vacinação, que é muito mais potente do que tu expor a população e deixar todo mundo morrer, como nós somos um país com 200 mil mortes, né? Com vacina a gente não mata ninguém, ninguém morreu da vacina, né? Nem na de Oxford, nem na Coronavac. E foram muitas pessoas testadas. É um universo aí de mais de 30 mil pessoas testadas no mundo, como alguns chamam de cobaias, enfim. Pode chamar como quiser, mas era um vírus inativado ou vírus, ou partícula viral em outro vírus modificado que não matou ninguém, né? Teve reação anafilática grave lá com Pfizer, Moderna, teve por ser uma nova tecnologia, mas ínfimo, perto do que representa essa doença no dia a dia. Então, se a gente for otimista, acredito que em um ano a população inteira tá vacinada, mas assim, não tem como saber, né? Isso depende de muita coisa depende muito mais do que da nossa força de vontade, inclusive força de vontade do próprio país e a própria vontade política do país.
Isso envolve interesses econômicos internacionais, empresas internacionais. As próprias doses de Oxford eram para ter vindo e a Índia falou, não vão vir agora não, e nós estamos apenas com a do Butantan. Que bom que um país, alguém teve iniciativa de produzir uma vacina dentro do país e teve essa garantia. Né? Que bom. Mas, seguimos. Diego, acho que já foi 45 minutos aqui. Deixa eu ver o que a gente tem de dúvida. Ali nos comentários nós temos bastante algumas dúvidas e depois nós temos aquelas que recebemos ao longo do dia, né? Uhum. Ali falam algumas doenças mais específicas. Asma entra nas comunidades de risco? Não. Na verdade, a asma nunca foi fator de risco para doença grave para Covid. Né? Ninguém comprovou isso. Assim como câncer, sem utilização de quimioterapia e sem metástase em sistema pulmonar, também não é fator de risco para Covid grave. Deveriam estar trabalhando e vivendo normalmente. Claro, né? Isso é dado da semana passada, né? Não era o que a gente via no começo do ano. Como, por exemplo, se provou cientificamente que possa ter sido um erro fechar os colégios. Né? As crianças pegam, transmitem, mas pegam, tem pouquíssimos sintomas e por consequência, transmitem menos. Né? Então, tem várias coisas mudando. Falar em diabetes insípidos também não tem dado para dizer que é fator de risco para ter que tomar vacina. Foram aqueles que eu passei para vocês mesmo. Bom, entrando aí nas dúvidas que a gente recebeu pelo WhatsApp. Vamos lá. Eu te mandei todas aqui. Não foram poucas, né? Não, foi muito. A gente vai responder o que a gente souber responder e o que a ciência já respondeu, né? Tem perguntas que eu vou deixar claro para vocês por que não tem resposta. Vamos lá. Depois de tomada a vacina, teremos que usar máscara por quanto tempo ainda? Ninguém sabe. Porque ninguém sabe quanto tempo a vacina vai ser eficaz, por quanto tempo, em quem e como. Por que ninguém sabe? Como não sabe? A doença nasceu há 1 ano e 2 meses. Essa vacina do Butantan, por exemplo, ela começou a ser aplicada em fase 3 em junho. Então, o estudo continua, né? As visitas continuam. Mas uma coisa que é interessante que vocês precisam entender, tem muita gente que não entendeu, principalmente a enfermeira que fez a vacina lá, a primeira do Brasil, né? Ela era do estudo, ela tinha dado uma entrevista que ela fez a vacina no estudo, sim, ela tinha feito placebo. No momento em que se comprova a eficácia pelo órgão de vigilância, né, sanitário do Brasil, se torna um crime moral, né, de manter as pessoas que fizeram placebo sem a vacina. É um crime contra essas pessoas que participaram e não tomaram a vacina. Que colocaram seu corpo à disposição num teste para ciência, não receberam a vacina e um outro recebeu. Isso acontece muito em estudo clínico na oncologia também, o que se chama de crossover. No meio do estudo se descobre que o medicamento é eficaz. E é um crime tu não dá para as pessoas que estão no placebo. E é isso que está acontecendo. É isso que vai acontecer na PUC a partir de hoje, com a autorização do CONEP, do órgão de fiscalização ético da Hospital São Lucas da PUC e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Vão começar a chamar todos os 700 voluntários que tomaram praticamente placebo para tomar a vacina. A vacina está lá para eles, já está lá. Então, a gente tem a eficácia e a segurança comprovada. Óbvio que durante o passar do tempo nós vamos ter essas vacinas aprimoradas e melhoradas, e quem sabe se a gente conviver com o coronavírus, como a gente convive com a influenza, a gente tenha isso todos os anos. Mas ninguém sabe por quanto tempo dura essa imunidade. Não se sabe, porque não se tem esse segmento ainda. Por isso que, para a Anvisa, são uso emergencial, mas lembrando que o órgão fiscalizador da China e também para a questão da de Oxford para os Estados Unidos já tem autorização não para emergencial, para uso mesmo, são outros parâmetros, enfim. Mas o fato de ser um uso emergencial não quer dizer que a população que vai tomar é um cobaia. Nem os fase 3 poderiam ser considerados um cobaia, porque já tinha segurança garantida pela fase 2, talvez um cobaia de não ter uma vacina eficaz. O Como uso se sabia do emergencial se risco. dá, o termo uso emergencial se dá mais pela celeridade dos processos, né? Porque isso levariam alguns meses, se fosse o normal, digamos assim, e aí porque se precisa de celeridade se faz a solicitação de uso emergencial. E é isso que aconteceu no país, né?
lembra muito bem quando a gente fez a live com o Fabiano, e tu vê como as coisas mudam. Né? O Fabiano, quando a gente perguntou de uso emergencial, ele falou, por que emergencial? Nós vamos pedir o É, uso definitivo. isso aí. E ele é um dos pesquisadores, o PI daqui, então ele sabe tudo. Então mudou, de um momento para o outro, mudou tudo. E a gente sabe que tem uma questão política forte, né, nessa questão, tanto da Fiocruz quanto do Butantan, governo federal, governo de São Paulo, né, a gente não pode negar isso. Isso está, de certa forma, até atrapalhando, né, Não, de alguma forma, né? é isso que Porque, está atrapalhando. teoricamente, tu sair vacinando pessoas que não estavam na pesquisa antes de vacinar os que participaram da pesquisa é antiético, né? Teria que vacinar primeiro todos os placebos do estudo, né? E a gente sabe que isso não está acontecendo. Mas tem uma questão de emergencialidade, de população, enfim. Mas pensem comigo, né? A gente tem. Qual é a população brasileira? Da Barra, População brasileira. brasileira, 200 milhões. 200 milhões de pessoas. A gente não tem previsão, nesse momento, de 10 milhões de vacinas, né? Então não tem para vacinar 5 milhões de pessoas. Então Vírgula cinco milhões. a gente só vai ver o resultado dessas vacinas, porque eu já vi alguns. O Reino Unido já vacinaram 10% e não mudou, não reduziu mortalidade. Bom, lembrando que a mortalidade é um reflexo de 15 dias atrás, sempre, né? Não foi mera casualidade que, não estou questionando o povo, né? Mas foi uma mera casualidade que, final do ano, pediram lockdown no Amazonas. E todo mundo foi contra, porque ninguém aguenta mais mesmo. E, casualmente, 15 dias depois, é um caos no Amazonas, né? Falta Não. oxigênio. Então, a vacinação começou no Reino Unido há cerca de um mês. Então, a maior parte da população, a vacina da Pfizer é uma dose diferente, um tempo de eficácia mais rápido, né? Esses 10% nem todos ainda estão imunes, mas ainda tem imunidade por criar. E para ter esse efeito de rebanho, entre aspas, de bloqueio, a gente não vai saber por agora. Mas isso vai ser objeto de muito estudo, muita notícia, o ano inteiro também, 2021. Mas com esse alento, né, da vacina, um alento. Outra pessoa questionou ali, mesmo sendo criança com doença pulmonar, sim, mesmo sendo criança com doença pulmonar, nenhuma criança participou de fase 1, 2 ou 3 de qualquer vacina no mundo, não podem tomar vacina. Bom, mas o que, que a gente quer, o que, que a gente quer com a vacina? A gente quer evitar morte, evitar internação prolongada, que traga morbidade, a pessoa fique sequelada, que passe muito tempo sem produzir, né? Quais são os números no Brasil hoje, com disparidade absurda entre norte, nordeste, sul, sudeste do país? Cerca de 80% das pessoas que internam com Covid na UTI morrem. São internações prolongadas, internações de 30, 45, 60 dias. Saem, mas é uma minoria. A disparidade é sul-sudeste, 60% a sobreviver, tá falecendo, e lá no norte e nordeste mais morrem. E entre outras questões que não são análises mais interinas, né, que a gente não tem como bater o martelo por que, que acontece isso. Mas provavelmente por questão técnica mesmo, e por os pacientes chegarem mais tarde, né? Enfim, então se tu pode evitar que essas pessoas tenham doença grave, que não são as crianças raras, é muito raro, síndrome para criança, conta nos dedos. Quantos morreram no Rio Grande do Sul até agora? Pouquíssimas crianças, pouquíssimas. Eu vi Óbvio que numa ninguém fonte, criança. eu vi numa É. fonte não jornalística hoje, que era um comentarista qualquer, falando que o caso de morte se eu não me engano, mais jovem, mais novo, é 13 anos, se eu não me engano. Não, teve um caso em Porto Alegre de uma criança menor de 10 anos, mas Ah, tá, tá. tinha sequelas de paralisia cerebral, né? Sim. Mas é o que a gente tem no momento, com Hoje no Brasil, questão da Eduardo, criança. nós temos aqui, ó, pelos dados atualizados, tá? Não do Ministério, porque o Ministério talvez não divulga tão atualizado assim, mas pelos dados que se usa por base, nós temos 8.488.099 casos, sendo que 7.509.000 já são recuperados, né? E no mundo nós temos 95 mil, vou arredondar, tá? 95 milhões de casos e recuperados 52 milhões. Mortes no mundo, 2 milhões de mortes. É. E com É, certeza é um número subestimado, né? e Com certeza. são números assustadores, porque a gente pensa assim, tem um, uma referência que eu olho que diz assim, são 3 Boeings caindo por dia.
né? Quando um avião cai, a gente fica naquela na sensibilidade, né? Meu Deus, perdemos 200, 300 vidas, né? É horrível, claro, ninguém tá subestimando. Mas no Brasil hoje tá morrendo quase 1.000 pessoas por dia de coronavírus. Aí nós vamos ter pessoas que vão falar assim: ah, mas morre de outras coisas também. Sim, mas se pudesse evitar o morrer do coronavírus, eu acho que era melhor. É, o que acontece é que a maior causa de morte dentro de um hospital, especialmente de idosos, é a infecção não controlada, né? É. No momento que tem um vírus pandêmico, ele se torna, para nós, até prova o contrário, o paciente começa a fazer febre internado sem estar com infecção, está com coronavírus. Porque é o lugar mais perigoso. O vírus está por tudo, circula pelos profissionais, mesmo com todos os EPIs, enfim. Isso se mostrou na China, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Itália. O lugar mais perigoso para se pegar a Covid é dentro do hospital. Né? Claro que para os profissionais não tanto, porque tem um cuidado maior e tem toda a questão dos EPIs, que foi uma dificuldade imensa no começo do ano e agora não é tanto. Mas, seguindo nas nossas perguntas aqui, uma pergunta botou: excelente tema, poderia dizer se essa da Coronavac e da AstraZeneca as pessoas com alergia de pirona e penicilina podem fazer? Vi que não podem nas da Pfizer. Podem na, na Coronavac e na AstraZeneca, podem, histórico de alergia grave. Justamente por ser uma tecnologia totalmente muito antiga, que a gente conhece e que tem quase zero de chance de reações anafiláticas, que não é o caso que a gente está vendo com a da Pfizer e da Moderna, que não estão sendo realizadas no Brasil. Uma coisa importante também de dizer, e é por isso que muitos dão razão, e eu também dou, para o governo federal não ter lutado pela vacina da Pfizer e da Moderna, não falando somente na questão do preço, né? Tecnologia nova, A logística mais também, né? cara, mas a questão logística, né? Precisam manter a temperatura de menos 70 graus, a gente não tem refrigerador para tudo isso, né? Para conseguir, nem para transportar de lá para cá. Inclusive a Pfizer disse que deu uma estrutura, não sei o quê, mas desceria para 2 milhões, 3 milhões de doses, que não faz diferença, né? No nosso país. O que vai fazer diferença no final das contas, no frigir dos ovos, vai ser o Butantan, produzindo 1 milhão de doses ao dia lá e distribuindo com exclusividade para o Brasil. É isso que vai fazer a diferença. Né? Mas não, podemos podemos vacinar, sim, pessoas com histórico de alergia com AstraZeneca e com Oxford. Maiores de idade e, claro, seguindo o cronograma, porque a exclusividade do Ministério da Saúde. Quem dá o cronograma está posto é o Ministério da Saúde. Eles dizem que querem vacinar toda a população, mas no momento a gente não tem garantia de vacinar nem todos os profissionais da saúde. Óbvio que nós vamos acabar vacinando mais gente. A vai depender de negociações, de problemas que possam acontecer no meio, de quanto a população vai aderir ou não. Existe muita gente achando que muitos não vão aderir. Eu, particularmente, acordei hoje com um post de um colega médico que me deixou horrorizado, né? Uma pessoa que faz medicina, que se diz especialista, enfim, fazendo apologia à não vacinação, claramente, nas entrelinhas, né? Isso é um absurdo completo, né? Muito fácil dizer isso de trás de um computador sem estar na linha de frente, desde março, sem estar numa emergência, numa UTI, sem estar com o paciente internado, sem estar atendendo os pacientes suspeitos de Covid. Muito fácil falar esse monte de bobagem baseado em questões políticas, né? A vacinação Eduardo Bischoff. trouxe Deu uma falhada boa aí, Eduardo. Acho que a tua internet deu uma picada no sinal. E eu vou deixa eu ver aproveitar. ali. Oi? Não, tranquilo. Eu vou aproveitar, Eduardo, para fazer uma pequena pausa no Instagram. Nós estamos já atingindo 1 hora de live e eu quero o pessoal que está assistindo no Instagram vai encerrar a live agora e vai iniciar outra em 1 minuto ou dois, tá? Então, você que está assistindo no Instagram, saiba, eu tô olhando pro Instagram aqui, tô falando pro Instagram, ainda tem que olhar para a câmera. Você que está assistindo no Instagram, volta daqui a 1 minutinho. O que eu vinha Pode, dizendo é pode dar que continuidade, doutor. para quem trabalha para disseminação de informação correta, né, especialmente quem trabalha, né, como profissional da saúde, eventualmente defender que as pessoas não se vacinem é um crime, tá? É um crime passível de questões éticas e até, enfim.
alguém trabalhar contra a vacinação. Vendo um cenário desses, como a gente está vendo aí, eu não tinha posição formada, mas vendo a repercussão que a gente já vê hoje, inclusive com profissionais da área defendendo que não se faça vacina, enfim, que é uma questão de tentativa fútil, enfim, como possam dizer, começa a pensar que daqui a pouco seja seja importante a gente obrigar a população a fazer a vacina, né? Ou tornar, ou fazer com que as pessoas tenham restrições no dia a dia, né? Como já se sabe que vai acontecer, né? Outros países já estão dizendo que não vão receber. Como a gente, por exemplo, quer viajar para a América Central, se não tem vacina da febre amarela, tu não entra lá. Pode descer no aeroporto e vai voltar. É isso que vai acontecer. O Brasil não é uma ilha. O Brasil não é o dono da verdade. Somos um país continental gigantesco que fez história na vacinação, faz história. E eu torço muito que a gente faça a população história dessa vez. Mas tenho muito medo de que, eventualmente, as pessoas não quererem se vacinar possa atrapalhar e muito, né? A barreira que a vacina pode ser para esse vírus maldito, tanto está fazendo mal para a população. Diego, eu estou falando demais, vou pegar até uma água, fala alguma coisa aí. Trazer um panorama então do que aconteceu ontem, né, Eduardo? Ontem a gente teve então a reunião do Butantan, né, desculpa, do Butantan da Anvisa, né, a reunião da Anvisa, onde ali os 5 diretores técnicos, né, os servidores de carreira, iriam fazer a sua votação, né, sobre a liberação ou não da vacina em quesito emergencial. Então foi se votando um após o outro. Quando chegou no terceiro já estava decidido, mas foi protocolarmente os 5 votos e foi por unanimidade, né? Os 5 votantes disseram que sim, que concederiam, né, a liberação em regime emergencial para as duas vacinas, então a Coronavac e a vacina de Oxford, né? Logo após, né, nessa sequência de ações, alguns minutos depois, o governador de São Paulo fez a primeira vacinação no Brasil, né, que foi a vacinação lá no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, da primeira mulher técnica em enfermagem, ou enfermeira, desculpa, agora, profissional da saúde, né? Profissional da saúde realizou a primeira vacina do Brasil. Após isso, nós tivemos alguns pronunciamentos importantes, né? O próprio ministro da Saúde pronunciou ontem, né? Realizou ali uma fala direcionada a jornalistas, onde ali perguntaram como ia ser a logística, como é que ia ser o transporte, enfim, todas as questões relacionadas à entrega e distribuição da vacina. Após isso, já hoje de manhã, ou melhor, hoje à tarde, após um dia inteiro de atos, né, começando lá às 7 da manhã, com a distribuição para todos os estados de uma pequena, pode-se dizer, pequena porção de vacinas para cada um. Foi então, ao longo do dia, feito essa distribuição. Algumas coisas que só acontecem no Brasil, Eduardo. Vou citar um exemplo do local onde estavam as vacinas em São Paulo até o Rio de Janeiro. Eram 6 horas de carro, o avião levou 10 horas. E aí, a gente não entende, acaba virando meme, acaba virando piada, mas acontece e aconteceu, né? Posto, né? Seguiu-se então, foi feito então essa sequência que eu já citei aqui, não vou citar de novo para não ficar maçante, mas estados e mais estados realizando então a vacinação. Pelo que me consta aqui na timeline, o último estado foi o Espírito Santo, né, a realizar essa vacinação. O Rio Grande do Sul estaria chegando agora, a primeira previsão era às 8h30, 20 horas e 30 minutos, né? A chegada no aeroporto não se confirmou, veio a ficar para as 21h30 e em seguida às 22 horas. Agora eu tenho aqui na atualização de minuto a minuto que as doses da vacina contra a Covid chegam ao Rio Grande do Sul em 2 voos. O segundo voo chega às 23h15. Eu acho que o primeiro já chegou.
Será que foi isso? Não, a previsão de chegada do voo da Azul que traz o primeiro lote é às 22h27. Então daqui a pouco vai estar aí liberado, né? Vai ter chegado aí a vacina. Então essa é uma timeline mais ou menos, né, dos acontecimentos. E hoje, a partir de amanhã, as cidades do Rio Grande do Sul começam a receber a vacina e existe a expectativa para, se não amanhã, nos próximos dias, a nossa cidade, Barra do Ribeiro, estar recebendo as vacinas da Coronavac, do Butantan, as vacinas que estão sendo distribuídas aí pelo Brasil. Acho que a minha internet deu uma falhada, não deu para ouvir todo o teu discurso aí, Diogo. Mas acho que deu uma atualizada boa, né? Os Não, estados. eu trouxe justamente a timeline de ontem para cá, né? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, alto e claro. Vou seguir nas perguntas que nos mandaram. Isso. Duas dúvidas, são duas doses, em quanto tempo será aplicada a segunda? Quantos dias dá para ver se ele imunizar? Eu já tinha falado, mas vamos falar de novo. Tanto a AstraZeneca quanto a Butantan, a ideia é vacinar e ter uma segunda dose em até 28 dias e tu deve ter uma imunogenicidade criada em até 28 dias. Então, a primeira dose, até tu se considerar com anticorpos circulantes para proteger, seja 50 e poucos por cento, 70 e poucos por cento, 2 meses. Então, vacinei hoje, não quer dizer que estou garantido. Claro, por falta de vacinas, claro, por questão de imunidade de rebanho, entre aspas, já existe quem defenda em outros países que, se em vez de fazer uma dose, se fazer duas doses, faça uma só. Como já aconteceu com a estratégia de vacinação de várias outras doenças que mudam volta e meia. Como vocês devem saber, várias doenças já mudaram a forma como vacinam as crianças. Tá? De novo, aquela questão: quem não poderá tomar vacina? Menor de idade e grávidas. Tá? Essas duas vacinas que estão disponíveis no Brasil não vão poder ser tomadas por menores de idade nem por mulheres grávidas. Todos os outros poderiam tomar. Mas lembrando, toda a produção do Butantan foi comprada na exclusividade do Ministério da Saúde e é ele que vai dizer quem vacina, quando vacina e como vacina. E assim foi sempre na história da vacinação brasileira. Possamos que seja com êxito, como sempre foi. Estimativa de tempo para vacinar toda a população do Rio Grande do Sul. Não temos, a gente nem sabe se vai ter vacina para toda a população do Rio Grande do Sul. Pelo aquele cronograma que a gente passou antes, né, a gente esperava que todos os grupos de risco estivessem vacinados aí até meio do ano. Mas não existe essa previsão hoje. Quem não vai poder vacinar, já falei. Durante quanto tempo a pessoa pode ficar imunizada com a vacina? Não sabemos, até porque não temos pessoas há tanto tempo vacinadas por essas vacinas. Esse estudo maior vai acabar sendo a continuidade da fase 3 e a fase 4 na população em geral, como foi com todas as outras vacinas. Alguns questionam a velocidade com que foi criada as vacinas, porque dessa vez a gente tem toda a comunidade científica internacional voltada para resolver um problema gravíssimo de economia. Se injetou bilhões de dinheiro para resolver. Óbvio, como eu disse já nessa live, a gente não vai ter a melhor vacina agora. Vai ter a melhor vacina em alguns anos. E o que vai acontecer a gente não sabe. Não tem como saber. Quem testa o futuro acabou se dando mal. Né? Teve uns que diziam que ia morrer só 2 mil, 8 mil. Teve outro lá que falou que ia morrer 4 milhões de brasileiros. Né? Ficam fazendo projeções de uma coisa que nunca existiu, nunca aconteceu no mundo. Não, né, pessoal? Vamos ver o que está acontecendo agora e ver o que já passou. Para pacientes imunossupressos, qual seria mais indicado? Essa é uma dúvida que a gente vê no dia a dia dentro da oncologia. Né? Qual o problema de quem está fazendo quimioterapia? Para fazer, por exemplo, a vacina do Butantan. O problema é tu estar com a tua imunidade baixa pela quimioterapia e não conseguir criar anticorpos para aquele agente vacinal que foi colocado em ti. Ou seja, fazer a vacina ela não ser eficaz. Esse é o risco de uma vacina com vírus morto, que é o caso do Butantan. Tá? Uma vacina, isso é uma questão
teórica, tá? Não foi estudado na prática. Já a vacina de AstraZeneca, ela usa um vírus vivo, um outro vírus, adenovírus, então ele quer causar uma pequena doença no paciente carregando uma proteína do coronavírus e dando imunidade para o coronavírus. Teoricamente, seria um pouco mais arriscada para quem está nessa categoria de pacientes imunossupressos, que estão fazendo quimioterapia ou que tem um câncer, enfim. Aí vem várias dúvidas muito pertinentes do nosso amigo que já teve Covid. Se tu ver as perguntas aqui, tu vai saber quem fez. Então, não posso dizer o nome dele. Tá? Mas ótimas perguntas, que são as mesmas dúvidas que nós temos na comunidade científica e a gente não tem resposta. Né? Quem já testou negativo com PCR necessita fazer a vacina com urgência? Tem alguma prioridade? Ninguém sabe. Com urgência, talvez não, porque a gente não tem nenhum estudo que comprovou que reinfecção seria mais grave, nem mais branda, né? Então, sabendo que existe reinfecção aí com pacientes com 6 meses de doença, já tem casos no Brasil, poucos comprovados, muito por falta de vontade da comunidade científica de provar, né? Mas em outros países com vários e vários casos de reinfecção, eu, se fiz a vacina lá atrás, vou fazer de novo. Ponto. Mas é a opinião pessoal. Então aquela história de eu já tive o vírus, não preciso fazer a vacina, negativa, Não, né? há quem defenda que quem já teve o vírus tem a melhor vacina, né? Mas no momento que tem uma doença que tu vai te reinfectando, que tem mutação, tu pode ter novamente. Querer ter todo ano uma doença como essa, eu não recomendo, né, Diego? Também não, né? Não, não, é Melhor fazer horrível. vacina. É horrível. Melhor fazer vacina e ter o risco que seja de 50% de ter a doença e não precisar de atendimento médico e muito menos de internação, né? Com certeza. Vacina sempre. Quando vai ser de novo? Não sei. Ele questiona essa questão de tomar só uma dose em vez de duas, como vários países estão trabalhando. Não se sabe. Já está disponível o plano de vacinação do município. Não, a gente ainda tem o plano de vacinação estadual incompleto em mãos, né? A gente ainda não tem. Mas a gente tem que seguir o que a rede e a hierarquia passa. Se o grupo prioritário são os profissionais de saúde e os idosos com comorbidades dentro de casas de repouso ou os super idosos dentro de casa de repouso, nós vamos seguir isso. Repito, fazendo um cálculo básico das doses que estão previstas, eu não sei se será o suficiente, não. O Mas eu que. vi que tem alguns que defendem que não tem que tomar, né? Quem sabe esses aí não tomam e deixam para quem quer tomar. Ô Eduardo, uma coisa importante assim, hoje eu respondi, eu acho que inúmeras vezes a pergunta: e na Barra, quando é que vai chegar? Como é que vai ser? Quem vai ser primeiro? E tal. Então, não é questão assim, na Barra a gente vai inventar tô falando por mim, tá, pessoal? Não tô falando pela prefeitura, pela secretária de saúde. Tô falando por mim. Repito, Diego Viegas, a gente não vai inventar uma roda, né? A gente não vai dizer, na Barra nós vamos fazer a nossa própria cronograma, nós vamos seguir aqui o que nós acharmos melhor. Não, existe esse cronograma. O cronograma já existe, o governo do estado já passou o cronograma, como o Eduardo acabou de falar. Profissionais de saúde, idosos de 75 anos em lares e lugares específicos, e depois, numas outras fases, os outros. Então, esse cronograma ele já existe, não precisa ser feito, né? É só ser seguido. Eu acho que essa é a grande dificuldade do Brasil, Eduardo. Se nós formos pegar no conceito sociológico, é seguir o plano. Essa é a dificuldade. Mas a gente teve a revolta da vacina lá atrás, né? Lembrando de Oswaldo Cruz, lembrando de Fiocruz, né? É. E temos algo parecido com o fenômeno das redes sociais e com um impulsionamento de líderes do país e da comunidade, até médicos falando bobagem, mas, enfim, Pousou, tá? a gente Pousou o avião. pousou avião aqui no Rio Grande do Pousou o Sul. avião em Porto Alegre, no É, aeroporto Salgado Filho. que demora, mas demora tanto assim para vir de Guarulhos, né? Guarulhos para cá, demorou. Era para ser 7 da manhã, o que aconteceu? É que veio pela pista da esquerda. Olha só.
Tem outras questões ali do nosso amigo que sempre faz perguntas inteligentes. Existe contraindicação tomar dose de uma e de outra? Eu acho que não. Uma em Se, cada se me vierem braço. com uma, Uma em se cada me vierem com braço. uma vacina melhor, eu faço no outro braço, não tem problema nenhum. Tem uma questão que é importante, né? Que talvez eu possa ter sido objeto de estudo aí na vacina e outros colegas. Essa questão de não fazer doença grave, né? Ah, tô sintomático, não vou tomar vacina? Tomaria também. Tomaria, porque se tu tá com o Covid, tu tem uma forma de criar uma imunidade paralela ali de outra forma, por que não, né? Pode ser menos eficaz, assim como é a questão de quem está fazendo quimioterapia, enfim. Mas isso é uma opinião pessoal também. Outras perguntas. Como ficou perguntando quantas reações eu tive. Eu não sei se eu fiz a vacina ou se eu fiz o placebo. Queria descobrir hoje para poder dar notícia aqui no podcast, mas não descobri. Não me deram essa informação privilegiada. Eu queria muito saber. Qual é o verdadeiro sentido dela? Apenas amenizar da pessoa ficar em estado grave ou da total imunidade? Isso é uma questão importante, Eu, Eduardo, que talvez tu possa linkar com a questão do percentual aquele de coisa, né? Porque é isso aí que o pessoal quer saber. ficou bem claro. 100% das pessoas que fizeram a vacina no estudo não internaram. Ponto. O que a gente quer? Pegar a Covid e ter doença leve, como a maioria da população, né? E comparando com o placebo, teve 7 contra 0, num grupo de praticamente 9 mil pessoas, que tinham feito o placebo, essas 7 internaram, tiveram doença grave, e os outros que fizeram a vacina, que é um número comparável, né? Todo, existem mecanismos do estudo para tu tornar a matemática e a proporcionalidade sem viés, né? Para ser um estudo correto, bem conduzido, e poder ser aprovado pelos órgãos e ser publicado em revistas de renome, o que não aconteceu com nenhum desses medicamentos que muitos defendem, né? Então, o que importa é isso. O que importa é tu não ter internação e não ter morte pelo vírus. É isso que importa. Né? Pegar a doença, ter doença leve, pá, é chato. Não é a mesma coisa que uma gripe. Mas não internar, não ter pneumonia viral, não precisar de oxigênio, não precisar de intubação, ficar em UTI, ter um risco de mortalidade muito maior, é o que precisa, né? É o mal que assola. Quem não tem um conhecido que morreu, né? Quem não tem familiar que pegou doença e ficou mal, isso talvez com as vacinas a gente possa ter uma melhora expressiva no mundo todo. Nos próximos meses a gente vai saber esses dados. O que mais? Quanto tempo dura a imunização? Não sabemos. Vamos saber em quanto tempo a gente, especialmente no fase 3 dessas duas vacinas, a gente acompanhar essas pessoas. A pesquisa não acabou. Né? O que mudou foi que as pessoas que fizeram placebo, uma vez que comprovada a eficácia, vão receber a vacina agora. Mas todos vão seguir sendo seguidos por pelo menos um ano. Não sabemos quanto tempo dura a imunização. Talvez seja pouco, talvez seja um ano, talvez seja mais. Né? Tudo leva a crer que quem teve a doença tem no mínimo 6 meses de anticorpos circulantes. Tá? Mas isso não quer dizer que não possa pegar a doença e também não quer dizer que se não tem anticorpos circulantes, não tem uma memória imunológica por imposto ter e possa ativar essa memória quando necessário, quando exposto ao vírus. Então a gente não sabe essas respostas, não sabe. O idoso que toma vários medicamentos, inclusive para câncer de mama, é aconselhável tomar vacina? Sim, toma vacina. A vacina vai ser só para maiores de 18 anos e crianças de idade escolar, crianças não vão tomar, menores de 18 anos não vão tomar. E grávidas não vão tomar. A AstraZeneca e Oxford. Pfizer, Moderna, histórico de alergia grave, também não toma. Grávidas não tomam mesmo a Coronavac. Não. Por isso a gente não aconselha que ninguém engravide nessa época de pandemia. Segure mais um ano, 2, 3. Mas acaba acontecendo às vezes. Né? É muito arriscado. Né? Tem vários casos graves aí na mídia de grávidas que tiveram parto prematuro, criança mal, grávida mal. Mas, porque por si só a gravidez não é um desafio fisiológico para a mulher. Né? O corpo dela fica, entre aspas, com um parasita. Né? O sistema cardiovascular tem que trabalhar de uma forma diferente. Né? Então, é um grupo de risco grande para essa doença. Restrição à própria respiração, enfim. A reanimação cardiorrespiratória, a intubação traqueal, a ventilação mecânica na grávida é uma outra.
um capítulo específico do cuidado intensivo, né? E muito difícil o manejo. Então, se puderem evitar, não engravidem. Se vacina, fica imune, depois engravida quando tiver tudo certo. Diego, acho que as dúvidas que tinham para nós aqui, não sei Vamos se fazer o apareceu seguinte, mais. vamos abrir mais uma rodada. Quem tiver dúvida agora, manda aí quem estiver assistindo. É a tua oportunidade, depois a gente vai encerrar a live. E aí você vai ter que perguntar para quem? Para para internet. E aí não é legal. Tem o doutor Eduardo aqui na afeição para responder. Comenta aí com a tua dúvida, comenta com teu, coloca o teu comentário aí e vamos nos trocando aqui, trocando as informações, né? Eu tô constantemente olhando para a tela, até peço desculpas para o nosso público que está assistindo. Aqui está a câmera e aqui também está o doutor Eduardo, que é nesse monitor. E nessa tela aqui eu vejo as notícias, né? Aqui que eu tô vendo o minuto a minuto da vacina, aqui que eu estou vendo as principais notícias sobre a vacina. Eu estou acompanhando em 3 sites diferentes o minuto a minuto. Né? Eu falei que até então tinha sido o último estado a vacinar tinha sido Minas Gerais, agora foi o Paraná. O Paraná acabou de vacinar agora, há poucos minutos atrás, também uma profissional de saúde, 44 anos, primeira pessoa a ser vacinada pelo coronavírus no Paraná na noite de hoje. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul já chegou a vacina. Eles vão fazer um ato, o governo vai fazer um ato no Hospital de Clínicas, né, para fazer simbolicamente o início da vacinação. E amanhã, com o passar dos dias e nos demais dias, vão proporcionando aí a chegada das vacinas, das doses, né? Eu não sei se tu viu ali o Eduardo Luiz Carlos Nunes perguntou quantos profissionais de saúde tem no Rio Grande do Sul, mais ou menos. Existe esse levantamento? Eu botei no Google aqui e não achei. No PEV do plano, primeiro plano do Rio Grande do Sul, fala em 4.472, mas confesso que eu fiquei em dúvida desse número aqui. Tivemos um corte com o doutor Eduardo. Será que foi a minha internet ou a dele que falhou? Não sei. Doutor Eduardo, se tiver aí, volte. Eu acho que foi a minha internet. Anos institucionalizados, seria aquele primeiro momento. Então, são esses 462 mil pessoas, né? Que a gente tem a dose mais ou menos nesse nível, Pera aí só um lembrando pouquinho, que Eduardo, que a gente teve um são duas corte. doses. Pera aí só um pouquinho que a gente teve um corte grande na internet aqui. Tentar novamente. Ele não tá dando sinal lá pro Facebook agora. Tá voltando, tá voltando, tá voltando, tá voltando. Tivemos uma dificuldade aqui com a internet. Agora voltamos ao vivo novamente pelo Facebook. Continue, doutor Eduardo. A estimativa do PEV aqui do Rio Grande do Sul, que é o plano que foi entregue a todos anteontem, o primeiro grupo seriam 447.258 pessoas, que é justamente aquele dos profissionais de saúde e das pessoas 60 anos ou mais acamadas, que estão dentro do programa de atenção domiciliar e as institucionalizadas de longa permanência, e as pessoas institucionalizadas com deficiência. Seriam esse primeiro grupo aí. Detalhe, 447.258 pessoas. E quantas doses a gente vai ter no Rio Grande do Sul, Diego? 170 mil? Divide por 2. 300 e... Não, eu não sou matemático, pô. Tu me pega no contrapé também, né? Não tem vacina para todo mundo no primeiro tempo. Essa foi bem O clara. Né? resumo é esse. O resumo é isso aí. Só que a gente sabe que tem muita gente que não quer tomar também. Então, Não, mas eu acho que não vai liberdade. ser muito. Eu tô vendo cada. Com perdão do trocadilho, eu como pastor, eu tô vendo cada conversão nesses últimos dias aí que eu vou te dizer. Os caras defendiam até o último que. Não, vacina da China aí, enfim. Agora nós vamos tudo tomar vacina.
Ó, nós temos uma dúvida aqui da Rita Ramos, Eduardo, dizendo: fumante que pegar Covid tem mais chance de ter insuficiência respiratória e de ter que ser entubado? Compromete os pulmões? Doutor Eduardo. Sim, para de fumar enquanto dá tempo. É. Outra dúvida aqui da Eliane Rocha: existe possibilidade de ser Ah, isso é uma dúvida importantíssima que eu também tenho, e eu, antes de passar para te responder, que eu mais ou menos já sei a resposta, é uma dúvida importante. Existe possibilidade de ser disponibilizada a vacina na clínica particular? E aí eu vou te contar o meu relato. Quando começou essa função de vacina, né, vai sair a vacina, tá? O que que eu fiz? Eu, como tenho dificuldade, como todos do Brasil, provavelmente, né? Eu peguei meu cartão de crédito, guardei e disse: vou guardar limite no meu cartão. Porque a hora que sai a vacina, eu vou lá na farmácia, vou lá na clínica, vou passar o cartão e vou fazer a vacina. Só que não. Só que não vai ser bem assim, né, Eduardo? Então, tá aí responde aí tecnicamente. Eu fiz uma Não, enrolação não é aqui. não é uma resposta técnica, é uma decisão governamental. Nesse momento, a gente tem uma vacina dentro do país, que é do Butantan, que tem um contrato de exclusividade com o governo federal. Bom, óbvio que a gente vive num país capitalista, e eu, particularmente, sou a favor de que liberem clínicas particulares para vender a vacina que seja, né, para as pessoas que não são do grupo de risco, porque quanto mais pessoas vacinadas a gente tiver, menos pessoas com doença vai ter circulando, menos pessoas vão pegar a doença e menos vão pegar a doença, evoluir mal e morrer, né? Ou ficar muito tempo internado e cheio de comorbidade depois. Mas nesse momento não existe essa previsão. Mas a gente sabe que existem clínicas que já estão até vendendo. Já. Inclusive, antes de ter vacina aprovada, já estavam vendendo o ticket da fila. Né? Ocorreu um movimento da. Eu não vou saber o nome do órgão, mas é da Associação dos Farmacêuticos do Brasil, das farmácias, das clínicas, enfim. Deles foram na Índia, nesse mesmo laboratório que o governo brasileiro está fazendo um movimento de compra agora. Essa associação queria comprar então de lá as vacinas, trazer para as clínicas particulares, enfim, farmácias, das mais variadas. E aí aconteceu que ainda não houve esse acerto, esse acordo, ou seja lá o que for, né? Então, hoje não tem essa possibilidade, como o Eduardo falou. Claro que a gente vai entrar numa questão ética, social, né? Daqui a um pouco, se fosse somente a venda, as classes mais baixas seriam prejudicadas, mas em compensação, como o SUS tem o respaldo do Butantan, né? Eu acredito que também não há problema se fosse feita a venda de forma particular. Mas isso é são decisões governamentais, pode-se dizer, né, Eduardo? São decisões de nação, né? Não é uma decisão assim de que uma pessoa ou um pequeno grupo possa tomar, né? Isso só o tempo agora para saber. Mas eu, particularmente, sou a favor de liberar a clínica de vacinação para fazer. Quem tem condição vai pagar e vai ter mais gente vacinada. Não tem como fazer mal. Né? É, a princípio é isso, exatamente. Eu estou procurando mais alguma informação aqui atualizada, estou atualizando todos os sites, a não ser a questão ali que chegou no Rio Grande do Sul. O governador acabou de falar, eu não sei se com entrevista ou via redes sociais, será uma noite de intenso trabalho para mandar amanhã cedo às 18, às craseado 18 coordenadorias regionais de saúde do nosso estado, a rede de frios, as seringas, as agulhas, distribuídas para que amanhã, no final da manhã, as coordenadorias acessem as doses correspondentes de cada prefeitura, né? Então amanhã, no final da manhã, talvez já saberemos alguma novidade. O governo de São Paulo se pronunciou dizendo que espera ver resposta na população, né, de redução de casos, enfim, com relação da vacinação em 6 meses. Essa é
uma projeção dos técnicos dele. Aqui eu tô vendo em duas fontes, tá? Eu tô vendo numa fonte estadual e numa fonte nacional. Na verdade, mais de uma, mas eu tô vendo especialmente no Minuto a Minuto numa fonte nacional e numa é, estadual. E a primeira, e a nacional acabou de noticiar aqui a chegada em Porto Alegre às 22h11. Né? O voo da Companhia Azul trouxe o primeiro lote de Coronavac para o Rio Grande do Sul. Hoje ainda, possivelmente em alguns minutos, haverá a primeira vacina, né, realizada efetivamente no, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Eu fui digitar o nome do governador do estado aqui e digitei o teu sem querer. Ixi, Vamos ver aqui como é que tá a situação das redes sociais. Atualizando então, acompanha ao vivo o início da vacinação. Vai estar no. Eles vão fazer a partir das 23 horas live nas redes sociais do governo do estado. é às 23 está anunciado ali no governo. É, isso aí. A Maria Luísa, nossa enfermeira-chefe, aí mandou. E aí, meninos? Eu vou falar, não sei se eu falo. Eu tava aqui no WhatsApp convidando ela para participar. Assim, não quer entrar ao vivo agora? Ah, não, tô fazendo minhas coisas aqui, tô fazendo. Por falar em gravidez na época da pandemia, né? Profissional da saúde, linha de frente. Ah, que barbaridade. Abraço, Luísa, uma profissional exemplar da nossa cidade, alguém que se dedicou Ó, exclusivamente assim para o Covid-19. Ela que é enfermeira-chefe da nossa cidade toda, tem muitas atribuições e ficou responsável pelas ações, né, especialmente com os testes, com atendimento aos pacientes do Covid-19 em nossa cidade, e enquanto o restante da Secretaria de Saúde realizavam, junto com as demais secretarias, ações de prevenção, né? Prevenção ao coronavírus, enquanto a Maria Luísa estava lá na linha de frente atendendo efetivamente pessoas com coronavírus, ela que teve coronavírus, né? Teve Covid-19, aliás, né? Então, nosso abraço para ela e para todos os profissionais de saúde da nossa cidade, né? Que trabalham ali incessantemente de uma forma a coibir e amenizar, né, as maledicências desse vírus na nossa cidade, que aí, como a gente sabe, tem números elevados, mas por N motivos, né? São fatores e mais fatores que trazem mortes, enfim, na nossa cidade, de amigos, de familiares e pessoas assim. mandar um abraço também para o doutor Roberto, que é nosso colega e trabalha vários dias da semana no nosso atendimento, inclusive na área do Covid, estava de aniversário anteontem. E a Maria Luísa seria a minha sugestão, caso pedissem, para saber quem seria a primeira vacinada da nossa rede de profissionais de saúde, né? Com todo esse trabalho realizado. Porém, ela está grávida. Né? Parabéns pela gravidez, mas não vai receber vacina. E quem sabe Teria dois votos aqui, mas infelizmente. como se a gente mandasse alguma coisa. Não, eu no Policast aqui eu tenho 50%, por exemplo, de autonomia. Mais que isso, não. Mas acho que é isso, Diego. A gente conseguiu tirar toda a dúvida do pessoal aí. Eu acho importante a gente deixar bem claro, né? Desmistificar essa ideia de medo de vacina. Estudo bem conduzido, fase 1, 2 e 3 praticamente completo. O uso de emergencial no país, por força da legislação do nosso país, não quer dizer que isso não seja uma coisa quase completamente segura. Né? E é a arma que resolveu a maior parte das doenças do mundo. É. Né? Posso citar vários, né? Meningites várias, tuberculose, sarampo, hepatite B,
que se todos tivessem sido vacinados de hepatite B, não existe mais no hemisfério norte, né? Não existe, por causa da vacina. E o mais incrível recente, né? Entrando na minha área da oncologia, HPV, a gente já tem nos Estados Unidos mais casos de câncer de cabeça e pescoço por vírus HPV do que câncer de colo uterino, que é um dos cânceres mais comuns no Brasil. Por quê? Porque lá eles vacinaram mais cedo e de forma mais eficaz contra esse vírus. Uma simples vacina evita que pessoas tenham câncer de colo uterino. As vacinas são os maiores transformadores da saúde mundial. E nessa vez não vai ser diferente. Como, né? Só não foi ainda para o HIV, né? Todos os outros vírus de alguma forma, né? Inclusive o Butantan tem estudos avançadíssimos na vacina contra Zika e dengue, né? E pararam um pouco por questão dessa pandemia. Provavelmente a próxima conquista do Butantan seja a vacina eficaz, única no mundo para dengue, que é um nós temos problema algumas grave. coisas. Nós temos algumas coisas que nos orgulhar do Brasil, né? Fora toda a questão política, a gente nessa live a gente tentou não trazer pro lado político, porque cada um tem uma opinião e né, até que prove quem está certo ou quem está errado, a gente vai ver com o tempo, né? A história vai nos dizer. Mas né, excluindo questões políticas, o Butantan, a Fiocruz, o Sistema Único de Saúde, o sistema de vacinação do Brasil são motivos de orgulho a nível mundial do Brasil. Né? Nós não, muitas vezes o brasileiro médio não sabe a importância que o Fiocruz, que o Instituto, que o Butantan, a Fiocruz tem na história, né, da vacinação do Brasil, de tudo. E isso eu acho que é de se louvar nesse momento que a gente vive realmente a história. Eduardo, 5 primeiras pessoas a serem vacinadas no Rio Grande do Sul. Não tem os nomes, mas é uma técnica em enfermagem do Hospital de Clínicas. Segundo uma diretora do Hospital de Clínicas que eu ouvi hoje pela manhã, ela disse que essa técnica ela foi escolhida por ser uma profissional exemplar. Essa foi a descrição. Que não faltou nenhum dia desde o início da pandemia, não chega atrasada, não sai mais cedo, enfim, né? Profissional exemplar, bom relacionamento com os colegas, então esse foi o fator de merecimento dela para ser a primeira imunizada. Depois nós temos uma pessoa, e não diz o gênero da indígena, né? Uma idosa de instituição de longa permanência, uma auxiliar de higienização e um médico que trabalha com os cuidados intensivos. Então aqui a gente contempla, né, um de cada área com as suas fundamentais importâncias, né? Uma pessoa que representa os indígenas, os menos favorecidos no sentido social, né? Até e os outros profissionais de saúde, cada um na sua área, a higienização, de suma importância, a técnica de enfermagem, o médico e a idosa, né, que reside em instituição de longa permanência. Então aqui 5 primeiros imunizados no Rio Grande do Sul. Que momento, É. que momento. Que seja célere, que muitas pessoas se vacinem e a gente possa ver uma melhora nas curvas de contágio e principalmente de mortalidade por esse vírus aí que ainda está nos incomodando bastante. Como eu vinha dizendo em outros momentos, né, a segunda onda, entre aspas, não tem segunda onda nenhuma, o problema continua o mesmo sempre, só que foi uma piorada, melhorou aqui, piorou ali, e a gente voltou a ter de novo falhas em escalas de plantão, dificuldade de fechar a escala de plantão, porque, olha, conta nos dedos, assim, quem não pegou, né, a grande maioria pegou. Que bom que a maioria pegou leve, como eu falei no início do programa, e queria terminar minha fala para quem está nos ouvindo agora, o simples fato de eu saber que eu não vou, provavelmente no próximo ano, ter meus 2 colegas, grandes amigos meus, internados em situação delicadíssima, quase faleceram, o simples fato de saber que isso não vai acontecer, para mim já vale a pena a vacinação de toda a população. Trazendo uma coisa mais pessoal, né? E óbvio,
e talvez as moléstias que vieram junto, e hoje eu tive um exemplo, um paciente que está desde março atrás de uma consulta com oncologia. Teve 2 vezes a consulta cancelada pelo sistema de saúde, pela questão da pandemia, e chegou numa situação mais difícil de tratamento. Vítima do Covid também, segurando o Covid para poder ajudar a tratar outras doenças também. Enfim, é isso, Diego. Falamos bastante. 1h40. 1h40 de live. Estou cansado já. Eu queria fazer uma live com um podcast de 4 horas. Te mandei agora essa semana um print. Eu tava assistindo um podcast de 4 horas de duração. Eu comecei a assistir. Eu fiz tudo aquele dia vendo o podcast. Era o final de semana, a gente limpou a casa, eu trabalhei no computador, fiz coisa na cozinha, tudo assistindo o mesmo podcast de 4 horas. Não tivemos hoje essa oportunidade e talvez fique para o futuro. Tu queres fazer as considerações finais, Eduardo? Agora tem o boletim aí da Barra do Ribeiro, né? Chegamos a 406 casos confirmados. Eu queria mandar. A comunicação da prefeitura acabou de publicar bem É, de forma eficiente. alguém está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Não sei como é que consegue ter tanta eficiência, né? Se as vacinas forem eficientes, que nem o meu colega de podcast, a gente já está bem de vacina. Mas temos aí 411 casos confirmados, 27 óbitos, 4 hospitalizados no momento. Então, queria mandar muita força para os 4 hospitalizados. Não os conheço, não são dos meus pacientes. Os meus, por enquanto, nenhum internou, dos que eu acompanho da cidade, né? Torcer que todos se recuperem, especialmente os que estão internados, que dê tudo certo. A gente tem conhecidos aí importantes, porém na sociedade, que estão em situação difícil, né? E um abraço especial para todas as famílias desses 27 óbitos que a gente teve no município. Uma lástima absurda. E que o ano que vem o Diego não precise ficar fazendo esse boletim mais, né? Não vejo a hora. Né? Eu falo com a Luísa, que é quem me passa os dados, eu não vejo a hora de parar de fazer o boletim. Vamos ver quem é que está online conosco aqui. Vivo SUS, cada um na sua área de atuação, os primeiros aniversários do Rio Grande do Sul, que legal. Michele Mancilha, Stella Surdes. Tem 14 pessoas vendo com a gente ainda, mas haja saco para ficar vendo esses dois falando aqui. Nós tivemos muita gente assistindo. Hoje nós tivemos muita gente assistindo ao longo do. A audiência regular ali ficou bem uma média boa tivemos. Certo, doutor Eduardo? Então, agradecer a audiência de todo mundo aí, que tiver de mais dúvidas, vamos passando. A maioria das dúvidas que vem são dúvidas que também são da comunidade científica, e quem faz projeções vai errar, vai falar bobagem e vai dar ou uma visão extremamente otimista ou uma visão extremamente pessimista para a população, e não é isso que a população precisa. A população precisa de informação precisa, adequada, para fazer o que é correto. De forma alguma, a vacinação, mesmo depois de grande parte da população vacinada, vai retirar as medidas de segurança sanitárias que a gente tem que utilizar hoje em dia. De forma alguma. Tá? Talvez isso venha para mudar paradigmas, especialmente dentro de ambientes hospitalares. Já tem colegas defendendo que, especialmente na época do inverno, mesmo com a resolução da pandemia, não se fixem N95, proteção de adenovírus, influenza, entre outros. Então, cuidem-se, sigam se cuidando, aguardem. Se as projeções do governo federal se confirmarem, todos serão vacinados. Quando? Ninguém sabe. A garantia agora é de parte dos profissionais de saúde e parte dos grupos de risco. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência. Se precisarem de nós enquanto médico, enquanto cidadão, a gente está sempre à disposição. Obrigado, Diego, pela paciência. Obrigado a Tassi, que me trouxe os copos d'água várias vezes. Está de olho ali, dizendo, não aguento mais vocês falando. Tu também tem uma aí, eu também tenho uma aqui que já mandou encerrar.
Ela mandou encerrar, a Priscila. A Priscila quer vacinar até os cachorros, né? É, sim, Ela fala, sim, sim. até os cachorros, se bobear. Feito. Tá bom, então, Eduardo Bischoff, te agradeço, agradeço a todos que assistiram o nosso podcast. Um grande abraço a todos que comentaram, que colocaram suas dúvidas. E como o Eduardo falou, né, alguma dúvida adicional, coloca aí nos comentários. Com o passar do tempo, a gente vai respondendo. Quarta-feira nós temos o nosso podcast no horário tradicional, né, Eduardo? Às 20 horas, né? O horário tradicional de podcast, quartas-feiras às 20 horas. Hoje foi uma edição especial, né, de podcast. Lembrando que se você gostou dessa edição especial e se você quiser mais edições especiais como essa, quando acontecer alguma coisa importante aí, coloca nos comentários se você quer mais edições especiais como essa ou se você não gostou. Não comenta que não gostou, não vai colocar ali que não gostou, tá, pessoal? Grande abraço a todos, uma boa noite, até quarta-feira com mais um podcast. Abraço! Abraço, bora vacinar todo mundo.